Moisés agora. Moisés e o politeísmo. Na trajetória de Moisés se vê de forma clara a continuidade do politeísmo conforme Êxodo 32. Então, Êxodo 32, vamos ver o que diz Êxodo 32. Mas será que houve a continuidade do politeísmo? Bom, vamos ver o que diz Êxodo 32. Diz o seguinte: mas vendo o povo que Moisés estava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos que lhe terá sucedido. Então você vê que a prática era comum, o politeísmo existia. Mal sai Moisés, o povo já está criando deuses novos, ou seja, o povo não tinha essa concepção, não existia. Então isso corrobora que os patriarcas vêm, não tem como, tudo bem. O escritor aqui pode ter inserido no vocábulo assim, o vocábulo daquela forma, mas a contextualidade geral demonstra totalmente uma outra informação. Outra questão é que o faraó não tinha o conhecimento do tetragrama, pois se fosse o verdadeiro Deus do povo hebreu, desde que o povo chegou no Egito, como ele não teve conhecimento do mesmo, uma vez que o povo esteve lá por aproximadamente 400 anos, conforme se vê no relato de Êxodo 5:2, ou seja, se realmente o tetragrama, o Senhor, né, era o Deus real e existia, verdadeiro, da fé monoteísta, lá para o povo egito, como que os faraós não tiveram conhecimento se ficaram aproximadamente quase 400 anos? Vamos ver o que diz Êxodo 5:2. Êxodo 5:2 diz o seguinte: respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eu não conheço esse Senhor. Eu não conheço esse Deus que vocês estão falando aí, não. Ou seja, de aproximadamente 400 anos o povo fica no Egito e nenhum faraó tem o conhecimento desse Deus que era adorado no Egito, que era o tetragrama. Então tem alguma coisa errada aí. Volto, não é o que a história está informando. Parece que o politeísmo continuava da mesma forma. Bom, agora nós vamos falar de Moisés, o Elohim de Moisés. Moisés nunca apresentou Deus, Elohim, como o único, mas apenas como chefe dos deuses, pois é o que se vê em Êxodo 15:11 e 18:11. A palavra usual para Deus na Bíblia hebraica é Elohim, uma formação plural de Eloah, sendo esta última uma forma expandida do substantivo comum semita ir ou Eloah. Vamos ver o que diz Êxodo 15:11. Olha só. Vamos ver o que era Elohim para Moisés. Êxodo. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível e feito glorioso, que operas mal? Aqui, ó. Quem és tu entre os deuses? Qual o vocábulo que ele vai utilizar aqui para deuses? Senhores. Aqui, ó. Nós temos aqui Elim, tá? Elim. Tudo bem, o tetragrama está aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, senhores, nós temos aí seríssimos problemas, tá? Ele não tinha. Vamos, a outra passagem era 18:11. Vamos ver o que é 18:11. Agora sei que o Senhor agora. É interessante essa expressão. Aí tudo acontece, aí Moisés chega e fala o seguinte: agora, Atá e Edate, agora, Kilgador, né, pois maior, agora sei que o Senhor, ou tetragrama, Adonai, é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o teu povo. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. O que ele está dizendo? Por até então era tudo igual. Então Moisés continuava assim, sendo politeísta e enoteísta. Moisés não sabia qual que era o maioral dos deuses, porque ele vivia numa corte egípcia, que era politeísta. Aí chega aqui a expressão em capítulo 18:11, olha o tempo que se passa. Aí que acontece tudo e fala: agora sei que o Senhor, o tetragrama, Adonai, Yehová, o que seja, é maior que todos os deuses. Agora eu sei que ele é maior. Ou seja, agora entra a concepção enoteísta. Ele falou que é maior, não falou que é o soberano. Tem diferença, né? Porque o enoteísmo vai entrar na questão da soberania. Existem vários, porém, existe um único soberano. Mas está dizendo que é maior. Tá certo? Que Gadol, né? Que é o que está em hebraico aqui, Gadol. Estão vendo aí a concepção, que até então o texto corrobora que existia a fermentação politeísta,
Que eles não eram monoteístas 100%, ainda não, desde os patriarcas, agora em Moisés. Bom, a palavra usual para Deus, bom, isso aqui eu já expliquei. O termo Elohim, vamos ver o termo Elohim, depois eu vou fazer também um estudo só sobre o termo Elohim. O termo Elohim ocorre em torno de 2.570 vezes na Bíblia hebraica, com uma variedade de significados, em expressões como todos os deuses do Egito. Refere-se a uma pluralidade de divindades, sem que haja uma clara distinção entre esses deuses e sua imagem. Quer ver? Êxodo 12:12, vamos ver o que diz lá. Diz o seguinte, Êxodo 12:12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o tetragrama. Se os deuses são irreais, então para que lutar contra eles? Existem. Só existe um verdadeiro. Os outros são todos mentirosos. Perder tempo, uma coisa que não existe. Bom, é o que o versículo diz. Né? É o que está dizendo. Mas tudo bem. Todos os deuses do Egito. Muito mais frequentemente a utilização do plural, eles estão no substantivo Elohim, com referência a um único ser, a um único ser. Exemplo. Quemos é o Elohim de Moabe. Olha só o que acontece agora. Então, essa concepção de Elohim, existe Elohim para um monte de nações. Né? Totalmente concepções diferentes. Ó. 1 Reis 11:33. 33. Diz o seguinte. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Então o que nós temos aqui? Que o vocábulo Elohim, Quemos é o Elohim de Moabe, ou seja, é o Deus de Moabe. Então você vê que o contexto está falando do quê? De deuses. O Deus, o Astarote é o Deus, vamos lá, voltar lá para vocês entenderem o raciocínio. O que está falando? Astarote é o Deus dos Sidônios. Quemos, Deus de Moabe. Então essa palavra Deus aqui, qual a palavra que aparece? Elohim. Está aqui, ó, Elohei, a forma do construto. E o absoluto é Elohim. Já está aparecendo aí embaixo. Então deixa eu subir aqui, senão não vai dar para vocês verem. Aqui, ó. Vou subir aqui para vocês verem. Está aqui, ó. Então, aqui o vocábulo no construto, Elohei, ó. Elohei, Sidão. Aí tem aqui, ó. Lermosh, ou Kemosh, Elohei Moav, né? Deus de Moav. Está aqui, ó, Deus. Então, o Elohim era um vocábulo comum. Não era um vocábulo específico para um único Deus. Não, aí está a questão. Porque as pessoas querem pegar esse vocábulo Elohim e achar que tem uma única conotação. E não tem, tem várias conotações. Tá? Então é um vocábulo que foi muito bem utilizado desde o período egípcio. Essa é a questão para se entender. Não existe uma exclusividade desse vocábulo. Tá? O plural aqui é um plural de excelência ou de majestade, segundo Joe Muraoka. Apesar de ter o sentido genérico de Deus, o termo também é usado no sentido absoluto, como Deus, Gênesis 5:22, onde se desenvolve a função de um nome próprio, Deus. Quando um suplicante israelita diz que sua alma tem sede de Elohim, ele não está se referindo a um Deus qualquer, mas ao Senhor, o Deus de Israel. Tá? Então existe essa questão. Falei que existe a questão de Elohim também ter sido particularizado. Mas não era um vocábulo particular único, que referia-se a uma questão mono. Essa é a questão, tá? Mas que alguns faziam uso dela como seu único Deus. Moisés e o tetragrama. Moisés induziu, olha o vocábulo que eu vou utilizar, induziu Israel a aceitar o tetragrama como seu Deus nacional, que iria apoiá-los através de todas as dificuldades, desde que eles ficassem ao lado dele, ao lado do tetragrama. Deuteronômio 31:16. Vamos ver o que diz? Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará, se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará.
e anulará a aliança que fiz com ele. É interessante ver essas narrativas, né? Bom, mas vamos ver o outro versículo aqui, que é o próximo versículo, que é o 17, que diz o seguinte também. Então, Deus já está com receio, né? Deus aqui está com receio, o tetragrama, o Adonai, o Hashem, está com receio do povo, que o povo vai deixá-lo. Na hora que Moisés falecer, o povo vai se levantar, vai se prostituir, vai após outros deuses. Então você vê que não estava nada radicalizado. O povo peregrina 40 anos no deserto, né? Vamos colocar conforme diz o texto bíblico, 40 anos no deserto e não aprende nada. Já sabe que quando Moisés morrer, tipo assim, esquece esse Deus aí, esse Deus é um lixo. Vamos voltar aos outros deuses. E foi o que aconteceu. Né? Bom, versículo 17 diz o seguinte: nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram esses males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? O que eles vão dizer? Os nossos deuses no meio de nós. É isso que o povo está querendo dizer. Então, não nos alcançaram esses males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Ou seja, sabe por que nos aconteceu tudo isso? É isso que Deus está dizendo. Além do povo se prostituir, isso, aquilo, e se eu fizer todas as graças, eles vão dizer, isso aqui aconteceu porque nós não estávamos com os nossos deuses. Só que está Deus aqui, está Deus, não está? Está, senhores. Mas qual é o vocábulo que está aqui? Aqui, ó, Elohai, tá? Plural construto, Elohim. Mas tudo bem, o português colocou dessa forma aí, mas não há problema. Mas vamos ver o 18 também, diz assim: esconderei, pois certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escreverei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido, e ser fartado e engordado, e houver tomado a outros deuses e os houver servido, e me irritado e anulado a minha aliança. Ou seja, esse povo vai fazer isso, Moisés. Então escreve isso aí e coloca aí para ver se o povo muda de atitude. Final de história? Mudaram? Não, senhores. Sabe quando é que o povo foi tentar mudar? Isso no período dos profetas. No período dos profetas. Já um pouquinho antes do cativeiro babilônico, tá? Aí que o povo começou a mudar. Mas até então era tudo politeísta. Era a questão do momento. Desde os patriarcas não existia aquela concepção radicalista mono, não, senhores. Eram politeístas enoteístas. Depois que veio a radicalização do monoteísmo, então, dos patriarcas até Moisés, era tudo politeísta e enoteísta, tá? Alguns eram politeístas e outros a questão enoteísta. Bom, continuando o raciocínio, Moisés proferiu a afirmação em Deuteronômio que o tetragrama é a única divindade, mas isso não prova que Moisés era monoteísta. A expressão reúne-se com hinos e orações egípcias e assírio-babilônicas, que exibe uma concepção de unidade da divindade com a declaração feita por Moisés. No entanto, se sabe que essas pessoas eram politeístas em um hino antigo egípcio se lê. Olha o que um hino antigo egípcio se lê. Deus é um e só, e não há nenhum outro com ele. Deus é o único, aquele que fez todas as coisas. Deus está escondido e ninguém percebeu sua forma. Ninguém tem sondado sua semelhança. Então, o que alguns dizem? Que esse cântico de Moisés é o mesmo cântico egípcio que existia na época egípcia. Apenas o uso disso, né? Aí vem os símbolos do politeísmo. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre Urim, Tumim e sobre a serpente, tá? Olha só as coisas que ainda continuaram dentro do politeísmo. Vê esses símbolos pagãos introduzidos. Urim, Tumim, a serpente de bronze, os querubins, e foram evidentemente vistos pelos israelitas como possuindo o mesmo poder mágico. Urim era uma placa peitoral usada sobre o coração por todos os sacerdotes juízes egípcios.
Então o uso do Urim e Tumim, segundo aqui o estudioso, vem pelos sacerdotes egípcios que eram politeístas. Tá? Representava a luz e vida, foi encontrado em volta do pescoço de um sacerdote egípcio. Está aqui a bibliografia. Tá? E a serpente no Egito. No Egito a serpente era o símbolo da vida e da saúde. Há um conflito com a ação de Moisés em fazer a serpente de bronze. Lembra? Lembra, né? Comandado a não fazer qualquer imagem de escultura, ou seja, aí Deus chega, ó, não, Moisés, não farás nenhuma imagem de escultura. Pá, lá em Êxodo 24, não vai fazer, certo? Não vai fazer, depois ele está fazendo, que é a serpente, aí Deus manda fazer. Bom, mas tudo bem. Né? Ele, em outro período subsequente, é ordenado a fazer uma serpente de bronze sobre a qual os israelitas estavam morrendo. Então, chega lá em Números 21, 8, 9, Moisés faz a serpente, faz a imagem lá para o povo ser curado. Isso é o quê? Monoteísmo? Não, é politeísmo. Então tá certo, senhor? Então está aí o vídeo aí sobre politeísmo. Então depois eu vou fazer o vídeo acerca de Urim, de tantas outras coisas que eu falei aqui. Então só para deixar aí para os senhores estudarem, existe uma grande probabilidade que o povo ainda continuou no politeísmo, não eram monoteístas, tá certo? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de deixar o vídeo, a propaganda dos vídeos passarem por completo. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.